Nossa. Cadê eu? Vai subir? Assim, de um lado, ele pagou os outros. Eu falei, ué? Silêncio. Bonitinho lá para trás, né? Mas estão ouvindo bem a minha voz? Graças a Deus, bem. Eu preciso usar isso aqui. Acho que não precisa usar, não, né, irmão? Não. Não, pode ser só no. Só no gogó, né? Só no gogó, só dá muito certo. Bom dia, irmãos. Bom Agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Gostei muito da escola sabatina, do jeito que o irmão Anderson conduziu a escola sabatina. E eu fico feliz, não só por ele estar conduzindo, mas por ele ser jovem. Sabe, a minha vontade, o meu sonho, a nossa oração é que os jovens tomassem conta da igreja, e nós mais velhos, ficassem ouvindo eles, ajudando em alguma coisa que a gente tem experiência, mesclando, né? Só apreciando, né? Apreciando e ajudando naquilo que nós já aprendemos lá para trás e que muitas coisas eles estão querendo e estão aprendendo ainda, né? E eu fico feliz quando vejo jovens, o Divaldo, o irmão Anderson, outros jovens na igreja, as crianças na frente aqui, né? Irmão Adão também, né? Nós também, se a gente for analisar pela idade dos antigos, nós somos jovens também, né? Adão morreu com 960 anos, se não me engano, né? Então eu estou com 68, vou fazer 67, estou na flor da idade ainda, né? Mas para levar a obra de Deus adiante, a gente tem que estar sempre com bom vigor, sempre com bom ânimo, que é isso que Deus, né? Eu quero agradecer a Deus por estar aqui. E muitos falam assim, não era para eu estar aqui. Era para eu estar aqui sim, meu plano não era de estar aqui hoje. O irmão Matias sabe, meu irmão Nania mandou uma mensagem para você ou não? Não mandou. Hã? Não. Então nem você não sabe? Nem eu não sabia. Então eu vou falar porque nós temos o nosso plano, mas Deus é quem conduz o plano. Hoje era para eu estar no Sternac, hoje vai ser lido a ata, né? E eu creio que meu nome vai estar lá, e eu ia para lá para ouvir, né? Caio, que eu peguei e tal, né? Que me deram, no caso, que Deus me deu, né? Mas aí quando foi, acho que 9 horas, 9h30 da noite, ontem, o pastor ligou. Madame, o senhor pode levar a mensagem para mim lá no Jardim Paranaense? Olha como Deus trabalha, irmão. Pode levar a mensagem para mim lá no Jardim Paranaense? Aí eu pensei assim, o que eu vou responder para o pastor? Se eu preguei quarta-feira no Jardim Paranaense já, né? Eu fui quarta levar a mensagem, quarta para o pastor. Aí ele pegou e nesse intervalo ele tinha ligado para o Nanias. Aí o Nanias ligou para mim, daí eu falei para o Nanias, então vamos fazer uma troca? Eu vou no Novo Horizonte e você vai no Jardim, porque eu preguei no Jardim ontem. Você vai no Jardim, eu vou no Novo Horizonte. Aí falei para o pastor ficou todo feliz. Então, pela graça de Deus, eu estou aqui, estou feliz, eu gosto de ir nessa igreja, gosto de trazer a mensagem. Porque na minha concepção, na minha depois eu falo, Nanias era para ele vir aqui. Ele até quer conversar com vocês, que eu acho que ele vai para o Sternac, né? Já tinha a carta. Ele não podia, falou, não posso sair lá do Novo Horizonte, igreja querida, lá sem falar com os irmãos e tal, mas ele vai vir ainda, não tenho dúvida disso. Talvez não trazer a mensagem, mas falar com vocês, participar de uma escola sabatina, que é essa a vontade dele. Né? E daí houve essa troca, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Deus trabalha, né? Nem sonhava em estar aqui, nem sonhava estar no jardim, o sonho dele era estar aqui, e o meu era estar na igreja, o sonho não, pensamento. Mas que bom que Deus nos trouxe aqui, ele trouxe. Deve ter um propósito em tudo isso, né? Ninguém vai pregar ou levar a mensagem a algum lugar se Deus não tiver um propósito. Eu quero agradecer aos irmãos que sempre me receberam bem aqui e dizer que agora eu sou de Vila Sternac. Não vou entrar em detalhe aqui, mas os irmãos já sabem, né? Então eu sou membro da igreja de Vila Sternac agora. Eu por mim, você era membro daqui, ó. Pois é, irmão. Não até é que voltar, pastor, lá é tão pertinho aqui, né? Mas é por causa da proximidade da tua casa, né? Muito perto, dá 100 metros, 100 e poucos metros de casa, então. Mas eu estou feliz do mesmo jeito por estar participando da igreja Adventista do Céu. Amém. Apesar de ser muitos têm uma maneira diferente, mas eu creio que como Deus vem buscar só uma igreja, essa não tem nome, a palavra de Deus, a igreja de Deus que vem buscar não tem nome, mas tem característica, né? Tem característica. É aqui quase o mandamento de Deus e a fé em Cristo Jesus, né? A fé dos profetas. Então eu creio que, se a gente for analisar bem, é adventista, não tem outro aqui, quase aceitável do mundo, né? E eu trouxe uma mensagem para os irmãos que
uma mensagem de esperança, de amor, de esperança porque Jesus é a nossa esperança, e amor porque Deus é amor. Certo? Apocalipse, quando a gente vai no capítulo 2 e 7, 2 e 3 de Apocalipse, fala das 7 igrejas, né? Das 7 igrejas. E não é que são 7 igrejas, são 7 épocas diferentes das igrejas, 7 situações diferentes. Para cada uma dessas, Cristo mandou uma carta, né? Para o profeta João, né? Ele mandou uma carta. Cada carta dessa, ele tem um puxãozinho dele para cada igreja, né? Tem porém contra ti, há coisa que precisa melhorar, mas a esperança, por que eu falo que é esperança? Porque ele mandou corrigindo, um puxãozinho de orelha corrigindo, mas ensinou e deu esperança para cada um. Ele fez uma promessa para cada igreja, ele não veio só. Aliás, Jesus, que nem falou no provar dele ali, Jesus não veio condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo, né? Então, tanto é que diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo, que não crê já está condenado, ou seja, porque a pessoa não aceitou. Quem vai condenar nós somos nós mesmos, por às vezes não aceitar a palavra de Deus, né? E dessas 7 igrejas, cada uma ele deixou uma carta. Dessas 7 igrejas, cada uma ele deixou, vamos dizer assim, uma correção, mas para todas elas ele deixou a mensagem de esperança: aquele que for fiel até a morte, aquele que lavar seus restos, aquele que passar pela tribulação será salvo, estará no reino de Deus. E essa é a nossa esperança. Essa igreja que eu quero falar, irmão, nós vamos abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da 5ª igreja, que está lá no capítulo 3 do Apocalipse, que é a igreja de Sardes. Sardes significa canção. Alguns estudiosos bíblicos falam que Sardes significa cântico de louvor a Deus. Outros falam canção de amor, mas é tudo assim, um sinônimo das coisas, né? Então nós vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, versículo... A partir do versículo 1, já vamos ler e a gente vai continuar com a história, né? Os irmãos acharam, digam amém. Amém. Não é que aquele pastor falava? Quem achar, diga amém. Quem não achar, diga misericórdia. Misericórdia, né? Amém, irmãos? Amém. Então aqui na 5ª igreja, 5ª carta da igreja de Sardes, né? Diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confia no restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens aprendido ou recebido, algumas versões falam aprendido, né? A minha fala recebido, e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiareis, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, enquanto são dignas disso. E vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Aí no final, no versículo 6, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Esse é o recado de Deus para nós, né? Deus está dando uma repreensão, um puxãozinho de orelha, chamando a atenção, mas também está dando esperança. Deus nunca corrige porque Ele não ama, Ele corrige porque Ele ama. Mais para frente aqui, nesse mesmo capítulo, se os irmãos for ver, diz assim: eu os corrijo porque eu os amo, né? Então Deus corrige e dá uma esperança. Essa igreja de Sardes, eu creio que nós já tivemos estudos, os irmãos da igreja de todos já estudaram sobre as 7 igrejas, Laodicea, Sardes, Pérgamo, Tiatira, toda essa igreja a gente já estudou. Hoje, no caso específico, né, nós vamos aprender sobre essa igreja. Essa igreja existiu naqueles tempos, mas ela existe hoje na era cristã. Essa lição que nós vamos aprender aqui hoje, nós temos que trazer para nós. Lembra ali na hora da lição, que eu gostei muito da lição de hoje, tem isso para alinhar, todo mundo participando. É isso que tem, a lição da escola sabatina é assim, né? Todo mundo participando. Lembra que eu falei para nós não ficar numa bolinha com sábado dentro, né? Com a Bíblia numa bolinha e ninguém mais ali, só nós dentro da bolinha? Era assim que a igreja de Sardes
se sentia. Sardes foi construída, ela foi construída num morro. Você não sabe disso, né? Esse morro dava 590 metros de altura. Olha a altura que era esse livro. Toda cercada, era no morro e ainda era cercada. E ela se achava inabalável. Achava que ninguém tocava, era uma igreja inviolável no pensamento deles, né? E, só que eles facilitavam. Tem uma história que diz que os guardas confiavam tanto na altura que ninguém subia lá, que um guarda dormiu lá e o capacete dele caiu, saiu rolando pelaquela escadinha e foi parar na rua embaixo assim. E um dos guardas, dos sírios lá, né, da Medo-Persa, do rei da Síria, via e falou: não, é por aqui que eu vou entrar. E entraram e invadiram Sardes. Entendeu? E é por isso que Deus deu os conselhos. Vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. Quando Jesus falava mortos, claro que não eram mortos fisicamente, era espiritualmente, né? Então, ou seja, como é que nós podemos trazer isso para a nossa igreja? Como é que nós estamos? Será que nós estamos sentados, um parados, nem vocês estão e eu estou em pé aqui, e não precisamos vigiar? Né? Temos os 10 mandamentos de Deus, guardamos o sábado, pregamos tudo certinho, às vezes levamos a palavra e nossa igreja está inviolada. Não, não é assim, né, irmãos? Nós temos que cuidar, porque às vezes nós pensamos que estamos vivos, mas espiritualmente nós estamos mortos, que nem Jesus fala aqui, né? E ele diz assim, ó, já no comecinho diz assim, ó: ao anjo da igreja de Sardes, que está em Sardes, escreve isso, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Então aqui o 7 Espíritos, na verdade, não é 7 Espíritos. 7 é a palavra, 7 é o número perfeito, o número da perfeição, né? Então, o 7 Espírito de Deus é a perfeição do Espírito de Deus, os 7 Espíritos. E nos comentários tem pastores que falam que a 7 estrelas é os 7 pastores, cada época o pastor daquela igreja, né? Aqui diz que é os 7 anjos que cuidavam daquela igreja, e tem alguns comentários bíblicos que falam que esses anjos seriam os pastores iluminados por Deus que cuidavam daquela igreja, né? Mas eles deixaram de vigiar, algum tempo deixaram de vigiar, e aquela igreja foi morrendo, né? Então, é o cuidado, né? E aqui no 2 diz assim, ó: ser vigilante e confie no restante que está para morrer. Entendeu? Jesus vem e diz: ó, cuida, porque senão vai morrer toda a igreja. Ser vigilante. Cuida, não deixa o restante que está desanimado morrer. Que é isso que a gente procura fazer no meio dos irmãos. Consolar uns aos outros, levar, animar, ter bom ânimo, né? Às vezes a gente chega na igreja meio aborrecido, né? Quando o irmão conta história, fala algumas coisas, a gente vê que a situação daquele irmão às vezes é bem pior que a da gente, ele está ali dando testemunho, está levantando o astral dos irmãos, né? Então, diz assim: ser vigilante, cuida do resto. Vamos cuidar do resto. Aqueles que estão mais firmes na fé, cuidar para resgatar aqueles que estão para morrer espiritualmente. Às vezes a pessoa está bem fraquinha, a gente vai dar joga um balde d'água em cima, acaba de matar ela, né? Não é, irmão? Às vezes nós, em vez de levar a palavra de esperança, levamos a palavra de desânimo, levamos a palavra de morte, em vez de vida. Às vezes Deus nos dá a vida, nos dá a luz, nós levamos treva, às vezes sem querer. Temos que ter muito cuidado com isso para não levar sem querer, né? Eu tenho um comentário que diz assim: essa igreja existia nos dias de João Batista, né? E também representa os cristãos da igreja cristã no período de 1517, quando ocorreu, aqui nesse comentário meu, quando ocorreu a reforma de Martinho Lutero, entendeu? Ela foi perseguida até 1798, ano em que o Papa foi preso. Napoleão Bonaparte mandou, acho que é o Beltier, né? Chefe, a gente já estudou o general Beltier, e prendeu o Papa, né? Prendeu o Papa, daí começou a parar, né? Acho que é Pio XI, parou, Pio VI, Pio VI, parou de perseguir um pouco a igreja. Era um inferno ali, né? E ao longo desse século, desde 1517 até 1798, a igreja cristã foi severamente perseguida por causa das perseguições papais, né? Mas quando a gente vai no versículo 4 aqui, ó, no versículo 4 diz assim, ó: mas havia pessoas sinceras, né? Havia pessoas sinceras que foram fiéis à palavra de Deus. E é para essas pessoas que Jesus dizia assim, no verso 3, vamos ver o verso 3? É para essas pessoas que Jesus está dizendo isso aqui, ó: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, não saberás a que horas sobre ti direi.
Mas ele também comenta, né? E diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Amém? Amém. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Né? Aqui as vestes brancas, nessa promessa maravilhosa de Deus, né? Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Né? As vestes brancas simbolizam a justiça de Cristo. Né? Quando nós aceitamos Cristo como Salvador pessoal, quando nós deixamos Cristo nos usar, aceitamos a salvação dele, essa justiça nossa, mesmo justiça própria, né? É deixado de lado, nós nos vestimos com a veste branca de Cristo. Entendeu? É tudo deixado de lado, aqueles pecados que nós temos, né? O nosso Salvador, a nossa justiça própria é descartada, é jogada fora. Né? E somos cobertos com a justiça de Cristo. E só a justiça de Cristo, só a justiça dele é que nos dá o direito da vida eterna. Nós não temos vida eterna, não temos nada se não for pela justiça de Cristo. Somos salvos pela graça e só por isso. Né? Não pelas obras. Só que as obras, a nossa fé sem obra é morta. Né? Então, com a nossa fé, através das nossas obras, é que nós vamos chegar a Cristo. 2 Coríntios fala que nós vamos, cada um vai prestar conta diante de Deus. Se eu não me engano, é no capítulo 5, versículo 10. Todos nós um dia vamos estar na presença do Mestre, na presença de Deus, para prestar conta de nossas atitudes, segundo as nossas obras. Então não tem como ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós ter fé se não fizer aquela parte que a fé manda, que é as obras. Temos que estar cultivando nossa fé todo dia, de pouquinho em pouquinho. Nossa fé é uma planta que tem que estar sendo regada não vai acontecer nem nos sais. Vamos buscar aqueles que estão para morrer. Então não morreram, não. A igreja aparentemente, que nem a Ellen White fala, aparentemente fraca, quando ela põe aparentemente é porque não é fraca, porque a igreja não é forte pelo número de pessoas. A igreja é forte pelo número de pessoas usadas, né, cheias do Espírito Santo, que conduz até aqueles que estão fracos nos caminhos de Deus, que nem como nós vamos citando no começo aí, pessoas que nem lá em Atos 2, né, irmãos, estavam cheios do Espírito Santo, que aqui transbordou, né? Então, transbordou para as outras pessoas que estavam do lado deles. O próprio Apocalipse diz a respeito dos vitoriosos, no capítulo, quando a gente vai um pouquinho adiante aqui no capítulo 7 e 14, chamados 144 mil. Eles vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram suas vestes no sangue de Jesus. Né? Isso aqui significa que todo aquele que aceitou a Cristo, aceitou a Jesus, foi lavado as vestes dele. E tem um evangelho que a gente vê aí, um evangelho, eu chamo sempre de um evangelho açucarado, que a gente vê por aí, que não tem tristeza para quem é cristão, não tem tristeza, não tem prova, não tem tribulação. Tem responsabilidade? Tem responsabilidade? Não. É só salvação, é só coisa boa. Não tem aquela palavra de Cristo que diz assim: na vida tereis aflições, na vida tereis a fé. Hoje mesmo, ontem, assistindo, eu vou zapeando o canal e vendo esses, sabe? É só milagre, só mostra a rosa. Sabe aqueles pregadores de rosa? A rosa deles não tem espinho para curar, não. E eu falei para brinquei com a Esther de casa, né? Eu digo, eu sou construtora, deixa eu conversar com as suas mulherzinhas amarelas, martelinho, vou vender por aqui. Então, aqui está dizendo aqueles que vieram da grande tribulação, 144 mil, eu creio, né, no meu pensamento, esse 144 mil está no meio de nós ainda, irmãos. Nós não passamos ainda pela grande tribulação. Aqueles que vão ser lavados, porque muitos acham que é só 144 mil, né? Não vou falar mal da igreja nenhuma, porque eles fazem um trabalho muito bonito, né? As testemunhas de Jeová, creio que eu sei que só 144 mil se salvam. Entendeu? E uma irmãzinha, eu fiquei. A gente tem que falar a verdade, né? No momento que doa o coração, né? Eles vêm de um jeito assim. Tão carinhoso. Exato, irmão. É educado, que como tem que ser. Né? Eu não quero que os irmãos pensem que eu estou falando mal. Tem uma menininha, né? A Claudinha, o nome dela, filho de um vizinho meu, muito. Conheço até que tem assim, traz aquelas sentinelas, aqueles sentinelas. E eu pego e gosto. Eles não gostam muito de pegar a nossa palavra, não, sabe? Nossos escolheiros, né?
Eu sempre falo para ela, tudo são muito queridas, ela vem de um jeito assim, bem trajado, bem arrumado, que nem as mulheres têm que se arrumar, que nem os homens têm que se arrumar, né? E eles vêm. E ela veio pregar para mim e eu fiquei com dó porque eu tive que explicar. Aí ela falou assim, ela veio e pediu para eu explicar os 144 mil. Aí eu falei para ela, não, a irmã que está concordando na minha casa, eu quero que a irmã explique os 144 mil. E ela explicou no pensamento deles que é só os 144 mil que vão se salvar. Entendeu? Aí eu falei assim, mas a irmã leu onde isso aí? Qual é o capítulo da Bíblia? Ela ficou meio assim, eu falei, tá, isso aí está no capítulo 7, no capítulo 14 de Apocalipse. Você tem que se a irmã ler lá no finalzinho, João fala assim que ele viu uma multidão dos salvos que era impossível de contar. Eu falei assim, eu acho muito bonito o trabalho de vocês, acho digno de ser respeitado, e eu respeito, mas a irmã acha que nós não somos capazes de contar 144 mil pessoas? João, que era um discípulo de Deus, um santo de Deus, né? Disse que era impossível de contar. Era simbólico, esse mundo tentei explicar para ela, ela saiu lá uma senhora já da minha idade, bem querida, né? Sabe? Então não é isso que a palavra de Deus diz, né? Isso, a nossa vida de pecado é substituída quando aceitamos a Cristo pela vida santa de Jesus. Isso significa receber as vestes brancas da justiça de Cristo, mas a promessa vai além. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Ele diz assim, ó, o filho será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Amém? Amém. Ele não diz que tem mais uma promessa ainda, o livro da vida, aquele livro que Deus está escrevendo lá. Tudo que a gente faz aqui de bom, de mal, Deus está escrevendo. Está tudo escrito no livro da vida. Quando aquele livro for aberto, quem que Deus vai ver lá? Aqueles que obedeceram às ordens deles, aqueles que foram fiéis até a morte, né? Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pessoal, aqueles que não puseram nem tiraram nada da palavra de Deus. Então ele fala assim, jamais eu riscarei, né? Não riscarei o nome dele da vida. Tem mais uma coisa mais importante que já está no final aqui, que diz assim, ó, ainda no versículo 5, diz assim, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de todos os seus anjos. A pessoa que promessa maravilhosa, né? A pessoa que a gente chegar lá, a Manu nós fomos domingo passado, na escola, a Manu ia receber uma nota, né? E daí todo mundo falava da nota, ela dizia assim, eu quero ter a nota, era uma prova que eles fizeram, um trabalho muito bonito no colégio no verão ali. Estava cheio de gente assim, né? Todo mundo falava da nota do trabalho, que realmente ficou muito bonito o trabalho, todo mundo falava da nota, falando, não, quero ver a nota do professor. Eu quero que o professor fale a nota para mim. Quando ele falava, eu acredito. O professor foi, deu a nota, e aqueles aplausos, todo mundo feliz com a nota, sabe? Aí eles tiraram 10 no trabalho, e era uma nota que valia para matemática, português, ciência, valia para todas as outras matérias. E por que eu estou falando isso aqui? Porque já pensou você, perante Cristo, Jesus dá a nota para Deus, que é o nosso Salvador, né? Chegar assim e dizer assim, ó Pai, esse aqui é o Anderson, esse aqui é o Adão, o irmão João, sua esposa. Esse aqui, ó, passaram pela grande tribulação, mas jamais negaram seu nome. Entendeu? Errei o nome? Mais um nome. Benedito. Desculpa. Estou lembrando do irmão João do Externário. O irmão Benedito, a sua esposa, o Anderson, o Adão. Por que não eu e o Matias e todo o restante da igreja aqui? Essa é a tua igreja, que passou pela tribulação. Eles aceitaram eu como Salvador pessoal, aceitaram que eu os ajudasse a chegar até aqui. E aqui estão eles, ó, limpos, lavados. Né? A pessoa ouvir isso, ser elogiado por Cristo na frente dos anjos de Deus, como salvo, ser elogiado, como glorificado perante Cristo. Né? Eu fico imaginando assim, aquele dia, quando a gente é elogiado assim, no irmão da igreja, quando é justificado, vocês falam, justificam uma obra, o trabalho do irmão da igreja. Eu acho até bonito isso, irmãos. E se tiver que fazer algum elogio, faça. Jesus elogiou
os talentos, né? Os caras ganharam com os talentos, aquele que veio hoje, chamou de maldito, né? Mas aquele que dobrou os talentos, nossa, eu fui do banco, dobrei os talentos. Jesus fez um elogio para eles. Servo bom e fiel. Então não custa às vezes, não precisa ficar enchendo a bola de todo mundo na igreja, nós temos um trabalho agora, fazer um elogio, mostrar para o irmão que o que ele está fazendo está certo, que está no caminho certo, né? Eu sou a favor disso, não ficar muito assim, não precisa de elogio, mas precisa assim, de vez em quando, de uma né? É isso que Cristo vai fazer. Olha, isso aqui é teu povo, Senhor. Passar por tribulação, passar por lutas, filhos nas drogas, mulher, marido separado por causa da tua palavra. Eu sei que tem muitos na igreja que tem lutas, em casa mesmo. Eu também tenho lutas em casa, sabe? Em relação à palavra de Deus, porque às vezes não bate certo, tem de outras. Eu tenho uma família, tudo de outra denominação aqui, que parece que aquilo vira uma tatuagem na mente de Deus, não quer abrir a mente para a palavra de Deus, para a verdade de Deus. Sabe? Então a única palavra que eles falam é assim: são salvos pela graça e pronto. Entendeu? Pode comer de tudo, pode, o que entra pela boca não faz mal, né? É o que sai da boca, né? E tem a hora que a gente um pouco tem que reagir a isso, né? Essa semana eu falei para a mãe, então, você toma uma pinguinha, toma uma cervejinha, não, toma um fogo, um cigarrinho, não, por quê? Só que não, o que entra pela boca não faz mal. Por que você não faz tudo isso? Não bebe veneninho, né? Veneninho já a gente não bebe, sabe que morre na hora, né? Mas assim, eu não falo do veneno porque eles não bebem porque morrem. Outras coisas morrem também espiritualmente depois. É que nem a gente não entende muito quando Deus falou para Adão: se comer, morrerá da fruta, né? Eles acharam que ia morrer na hora. Comer e cair que nem um veneno. O que o irmão está falando, né? Mas não, eu sou crente, eu não posso mandar defender. A gente dá risada aqui, mas é porque esse pessoal conhece a palavra de Deus e zomba da palavra de Deus. Entendeu? Então eles acham, eles usam aquela palavra. Quando a gente vai na Bíblia, se você for lá, acho que é Atos 10, se você for nessa mensagem, não está falando nada de comida ali. Está falando aquilo que a gente falou na missão dos fariseus, né? Os samaritanos, os fariseus, aquele que não podia um ver o outro, que era que nem assistido desses filmes que tem por aí. Quando se encontra, parece que é uma guerra, parece que é se matar. Era isso que Cristo está falando. Né? O chão de luz daquele que Deus purificou. Ou seja, o homem, né, que está falando, o homem, que está falando de comer sem lavar as mãos. Às vezes está com a mão suja de terra, dada na horta, e pega uma coisa para comer ali, aquilo vai para o vento e Jesus falou, é jogar fora. Aquilo que ele está falando de comer, por causa de uma tradição que os fariseus tinham, que tudo que ia comer tinha que lavar as mãos 7 vezes. Lavava, esticava, depois lavava 7 vezes. E os discípulos não tinham, os discípulos estavam acompanhando Jesus com fome do jeito que estavam, eles bornavam ali do lado, mesmo porque eles andavam no deserto, né? Não podia lavar as mãos, né? Às vezes não tinha água também. Às vezes tinha mal levar água para beber, como é que ia lavar, jogar água fora lavando as mãos? É isso que Cristo está falando. Mas a gente usa os mal intencionados, usa para dizer que pode comer, porque a gente enfrenta tribulações. Mas essa tribulação que meu irmão de volta comentou aí, às vezes tem alguma contradição, de corrigir o filho, uma coisa, isso aí tudo é provação, é para reforçar, irmãos. As lutas, irmão, não vem para nós desistir. A luta sempre para nós insistir. Eu sempre digo, na nossa vida cristã, nós temos que insistir ou desistir. Temos que insistir porque a luta é ferrenha. Nossa luta não é com esposa, com filho, com companheiro, não. Nossa luta a gente sabe que é invisível, né? A gente vai em Efésios capítulo 6, fala disso. A luta de vocês não é contra o sangue, contra a carne. O que é o sangue e a carne? Somos nós aqui. Está lutando um irmão contra o outro, brigando, falando, não, isso não é isso que Deus quer. Deus quer paz entre nós, quer a paz nos dou. Quando ele chegou no meio dos discípulos, eles estavam meio que brigando ali, né? Jesus, a paz seja convosco. É essa paz que Jesus quer trazer para nós. Então, eu quero encerrar minha mensagem aqui, que o irmão vai com esse pensamento em casa. Amém. Já pensou ser glorificado por Cristo? Ser aprovado por Cristo na frente do Pai, nosso Salvador, que hoje é nosso advogado, né? E vai ser nosso, como é que chama? Juiz lá no final, né? Por enquanto ele está como advogado, depois vai ser como juiz. Mas se você tem um advogado que te ensinou tudo que você tem que fazer. Eu já passei por um monte de advogado. Então a Manuela, mesmo a irmã assim, a menininha que o irmão sempre falou ali, que era minha filha, né? O irmão viu lá na igreja.
Então, o advogado instruiu tudo que a gente está falando, vem do juiz, só que uma diferença. O juiz não era ele. Mas Cristo não. Cristo vai ser ele mesmo advogado, o juiz. Então, se ele está nos ensinando, ele está ensinando tudo certinho para que nossas palavras, na hora do julgamento, seja corrigidas por ele mesmo que nos ensinou. Então, se seguir a Cristo, a fazer a vontade de Cristo, mesmo em as tribulações, nas lutas, nós não precisamos temer, irmão, no final, que minha irmã falou aqui agora. Deixa, pode cair o mundo de nossas voltas, essas guerras, essas coisas aí, nós não podemos temer nada. Temos que tomar cuidado? Temos sim. Mas isso é um prenúncio do que diz a irmã Eduardo. A outros, passos que os Deus que se aproximam. Nós possamos nos preparar, nos lavar, passar, mesmo as tribulações, que nós possamos passar por isso, deixar que Cristo nos lave na veste branca, para um dia nós estarmos juntos. Nem nós estamos aqui na presença dele, mas justificados pela graça de Deus. E eu posso dizer, ó Pai, isso aí é a tua igreja, Novo Horizonte. Nós somos luta, quase que acaba, mas não acabou, porque ainda tinha pessoas no meio da tua igreja que não se contaminaram com as vestes. Lembra da história de Elias lá, né? Ele não queria ir, eles tinham luta terrena, ele não queria ir lá para aquele ponto só orar para ele. Né? Ele achou que todo mundo já tinha se contaminado com os ídolos lá em Jerusalém. E o que Deus falou para ele? Vai, Elias, porque lá tem 7.000 que não dobrou o joelho. Nessa igreja aqui, irmãos, tem muitos. Nessa igreja, quando eu falo nessa igreja, não é a igreja daqui só do Novo Horizonte, é a igreja de Deus, a igreja que Deus veio buscar. A que guarda o mandamento de Deus. Tem a fé em Jesus, tem muito mais de 7.000 que não dobrou o joelho da Baal. Tem muito mais de 7.000 que não deixam se contaminar com as coisas do mundo. Está no meio da contaminação, está no meio do mundo, mas não se deixa contaminar. Nós precisamos lavar nossa terra, pegar nossas mãos, nossas limitações de Deus, deixar que ele conduz. Creio que ele caminha assim, eu confio nele. O resto tudo ele fala. Amém? Deus possa nos abençoar, nos dar um restante de sábado na presença de Deus. Obrigado, meus irmãos, obrigado pela Escola Sabatina, obrigado, irmão Andes, por conduzir o sonho da Escola Sabatina, e a todos vocês. Receba a paz da Cristo para Cristo.